todo mundo de olho no Big Brother Brasil 22 e todo mundo de olho no que os participantes fazem ou deixam de fazer. Hoje eu estou aqui com a doutora Simone Domingues, que é psicóloga, e vamos conversar sobre alguns comportamentos apresentados por alguns participantes que podem servir até de sinais de alerta. Especificamente eu estou falando da Bárbara e do Arthur. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O que chama a atenção e que a gente vai conversar hoje, né, são as dificuldades, então um padrão ali persistente, um padrão alterado de comportamentos relacionados à alimentação. Então a gente não quer fazer um diagnóstico nem da Bárbara e nem do Arthur, a gente está vendo um recorte ali de comportamentos que são apresentados, então isso nem permitiria, né, que a gente conseguisse fazer um diagnóstico mais preciso, mas a gente vai falar sobre esses comportamentos apresentados, então levar informação para que as pessoas saibam que alguns comportamentos podem sim ser bastante sugestivos aí de um transtorno alimentar e que isso a gente fala em saúde, a gente fala em risco à vida. A pessoa quando tem ali muito medo de engordar, come pouquíssima quantidade, então ingere calorias muito menores do que a necessidade que ela teria. E aí uma distorção da imagem corporal, com essa preocupação então de engordar, a pessoa tende a se ver muito maior do que ela é, muito mais gorda do que ela é, né? Não leva em conta o risco. Então as pessoas em geral dizem, olha, você está muito magra, olha, isso é um perigo. E a pessoa até se irrita porque ela não consegue ter um julgamento adequado sobre esse risco que ela está correndo. Então a anorexia, que é um tipo de transtorno alimentar, ela é caracterizada por um medo excessivo de ganhar peso, então uma preocupação excessiva em perder peso, e isso faz com que a pessoa adote alguns comportamentos ou de restrição, e isso pode também levar a comportamentos como jejuns prolongados, atividade física excessiva. Para quê? Para não engordar. Lembra, o ponto central ali da anorexia é não posso engordar. E muitas vezes, né, então a anorexia ela tem dois tipos, que é o restritivo, onde a pessoa come muito pouco, faz jejum ou exagera na atividade física, e a gente tem o tipo purgativo também, quando a pessoa usa então de algumas estratégias, quando ela come, ela usa de estratégias para não engordar, como o uso de laxantes e o vômito, por exemplo. E você falou dessa coisa da imagem, né? A Bárbara falou outro dia durante o programa, ela comia uns doces numa festa. A primeira reação dela foi dizer assim: Nossa, eu comi uns doces, eu não vou conseguir passar pela porta. Como se um doce fosse capaz de fazer uma alteração corporal desse tamanho, né? Vamos pensar nas pessoas que têm comportamentos parecidos, né, e que sofrem de transtorno alimentar. É exatamente isso que acontece, porque a pessoa tem muito medo de engordar, muito mesmo. Em geral, também começa ali com uma dieta para perder peso. A pessoa perde muito peso porque ela restringe muito. A anorexia é caracterizada por uma restrição excessiva também na quantidade de alimentos consumidos, mas na anorexia há também esse distúrbio da imagem corporal. Então a pessoa se vê muito maior do que ela realmente é, ou muito mais pesada do que ela realmente é. E é comum isso, né? Ela falou da questão da porta, é comum a gente ouvir, né, as pessoas que sofrem aí com anorexia falam, olha, eu comi demais, eu tô imensa, eu vou... É história, não vou passar pela porta. E você sabe que tem até uma coisa que a gente faz para ver a distorção da imagem corporal, que a gente pega às vezes um bambolê e a gente vai colocando um bambolê maior, menor, outro menor e vai pedindo para o paciente se ele, a gente pergunta, né? Você imagina que você passa nesse bambolê? E é curiosíssimo, as pessoas que têm essa distorção da imagem corporal, elas olham para alguns bambolês que a gente bate o olho e sabe que elas vão passar porque elas estão muito magrinhas, elas falam, imagina, eu não vou passar por isso aí. Eu estou enorme. É uma característica bem marcante e muito perigosa, porque mesmo estando muito magras, elas dizem assim, não, mas só quando eu perceber ali o ossinho do quadril saltando, que aí eu vou estar satisfeita. Então é uma coisa que não tem limite. Então elas estão muito magras, correndo risco de vida, mas ainda acham que não está bom. Por quê? Porque elas se veem muito acima do peso. Agora, no Arthur, a gente vê ali um comportamento que pode ser sugestivo e é um comportamento que a gente vê quando a gente pensa em transtornos relacionados à alimentação, é um padrão mais que a gente vê com mais frequência na população, que é o padrão da compulsão alimentar. Então, quando a pessoa ingere
muitos alimentos, né, ingere uma quantidade excessiva de alimentos num espaço curto de tempo e depois se arrepende, sente culpa. Então, a compulsão é até interessante a gente perceber que ela acontece em dois tipos de transtornos alimentares. Tem o transtorno de compulsão alimentar, que é um tipo, então, dentro da classificação ali dos transtornos, mas tem a bulimia também, que às vezes a gente acha que a bulimia é quando a pessoa ali só tenta fazer coisas, a gente associa muito a bulimia com vômito, laxante, a pessoa faz alguma coisa para perder peso. Mas o curioso é que a bulimia, uma das características, é a característica essencial ali para a bulimia, é a compulsão alimentar também. Então, a compulsão é um consumo exagerado de alimentos num pequeno espaço de tempo e pode ser comer rápido demais, comer muita quantidade. Em geral, a compulsão acontece, ela é deflagrada por conta de restrição. Então, as pessoas que restringem muito uma alimentação, então passam muitas horas sem comer, ou comem pouquíssimas calorias, e em geral isso vem seguido ali de dietas, né? Então a pessoa começa uma dieta. Em geral, os transtornos alimentares, eles têm como fator desencadeante ali, como é que eles começam, né? Em geral, a pessoa começa uma dieta porque está insatisfeita com o corpo, então a pessoa acha que está acima do peso e às vezes restringe demais. Quando ela restringe demais, ela começa a fazer episódios compulsivos. Em mim, às vezes a gente tem até comportamentos bizarros, sabe? A pessoa coloca o arroz que sobrou na geladeira com leite condensado, com sorvete, tudo num prato só e faz uma grande ingesta ali de alimentos. E o que acontece em seguida? A culpa. Bom, Simone, então a gente tem que mostrar para as pessoas que esses podem ser, sim, sinais de alerta. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Olha, não é fácil, né? O tratamento, principalmente da anorexia, porque na anorexia a pessoa não reconhece que ela está com um transtorno ou com um problema. Ela vê as pessoas à sua volta como pessoas que estão impedindo ela de alcançar o objetivo que é emagrecer, né? Então ela pode dizer coisas do tipo: tá todo mundo com inveja porque eu consigo ser persistente, as pessoas não, ou as pessoas estão se preocupando demais comigo e isso não faz o menor sentido. Então, são pessoas que têm dificuldade por si mesmas de procurar ajuda, porque elas sabem que a ajuda vai resultar numa mudança alimentar, ou seja, possivelmente elas vão ganhar peso. Uma coisa é comer saudável, uma coisa é você ter ali uma orientação alimentar, nutricional, que promova, então, sim, que você se alimente dentro do que é necessário para cada um, né? Cada um tem um biotipo, cada um tem as suas necessidades. Então, essa busca por uma alimentação saudável, ela é ótima, porque a gente está falando em saúde. Agora, eu vou até usar um exemplo que eu acho que fica muito claro, né? Da mesma forma que tristeza, né? Você se sentir triste, não é sinônimo de que você está deprimido. Então, alguém que faz ali uma dieta, né, para perder peso, porque está com sobrepeso, a gente sabe que isso traz comorbidades. Alguém que pratica atividade física, né, para quê? Para cuidar ali do coração, também não ter comorbidades, como pressão alta, diabetes. Isso é ótimo. Então, o fato de alguém fazer dieta ou atividade física não é sinônimo de que isso seja um transtorno alimentar. Mas quando a gente fala de alguns comportamentos que colocam a vida em risco, quando a gente fala de comportamentos que, no fundo, a pessoa vive a vida dela em torno desse comportamento, porque é isso que acontece no transtorno alimentar, a gente vai ter outros problemas psicológicos, né? A depressão e a ansiedade são bem frequentes nesses pacientes. A gente está falando em risco de suicídio, é muito alto o risco de suicídio. Então, precisa sim de tratamento. O jeito é a gente alertar, é a gente buscar sim ajuda psicológica, psiquiátrica e também com nutricionista. Então, é o tripé aí do atendimento, né, para o paciente que tem transtorno alimentar. A nossa sociedade valoriza muito a magreza, então a gente sabe que isso já é um gatilho forte para que os transtornos alimentares passem ali desapercebidos, né? Mas a gente está falando de um transtorno que leva as pessoas à morte, sim. Né? A diferença, talvez, doutor, é que, por exemplo, a depressão, a gente vai falar em torno de 8, 10% das pessoas com depressão ao longo da vida, ansiedade, 28%, anorexia, 0,4% da população. Então, é uma coisa que acontece com menos frequência. Mas é tão grave que, para a gente ter ideia, de todos os transtornos mentais, os transtornos alimentares, eles são os que têm mais risco clínico mesmo para o paciente. Né? Então, a gente está falando de coisas muito sérias. Então, percebeu ali que
A pessoa começou uma dieta, mas a pessoa está falando muito em comida, restringindo demais, e a gente tem algumas coisas que são terríveis, né? Que alimentam muito esse comportamento, né? Que é valorizado, né? Então, a história dos jejuns hoje, né? Então, a gente tem comunidades aí nas redes sociais que falam do jejum, que incentivam o jejum. É aquilo que eu falei, então o fato de ser triste não significa depressão, mas para quem tem, né, quem é vulnerável, né, que tem essa vulnerabilidade aos transtornos alimentares, são gatilhos muito perversos, né? Quando alguém posta que comeu alface, que é super fácil ser magro, e a gente tem muitos influenciadores que vão nessa linha, né? Ou que fazer jejum é para todo mundo, que é ótimo, que vai trazer ali o corpo perfeito. Isso é um baita gatilho, principalmente para as meninas, e eu falo principalmente para as meninas, porque a anorexia, né, que é esse padrão mais restritivo, acontece mais em mulheres e principalmente na passagem da adolescência, elas buscam nas redes sociais esse apoio, esse incentivo para esse comportamento que ela está tendo e que é super disfuncional, é super desajustado, é um padrão alterado, né, de consumo alimentar, de comportamento ali alimentar. E na compulsão também tem um pouco, né, desse viés, porque a gente está acostumado a festejar, a gente vai pensar ali no final de semana, já pensa em comida, então muitas vezes a compulsão também, ela passa batida do tipo, mas no final de ano, por exemplo, todo mundo come muito, mas isso não é compulsão, né? Quando a gente come muito, mas que todo mundo também está comendo muito, é um dia ou outro, é uma festividade, né? Isso não é compulsão. A compulsão é a pessoa consumir muito alimento num espaço restrito, é mais ou menos alguém ir para o restaurante, todo mundo comeu muito, mas essa pessoa chega em casa e ela continua comendo, né? Então isso é o que caracteriza a compulsão. Então precisa sim de tratamento, o tratamento é com psicoterapia, é com psiquiatra também associado, e o acompanhamento nutricional para que essa pessoa passe a ter um comportamento alimentar que seja saudável. Bom, Simone, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando o Big Brother e de repente a gente volta para conversar sobre outros assuntos. Até mais!